Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu escolhi falar hoje da Parashá da semana, Parashá Netzavim, que tem de interessante nessa Parashá pequena, 40 psukim, 40 versículos. Só que essa Parashá fala no capítulo 30 sobre Tchuvá. Tipo, é a Parashá da Torá inteira que fala de Tchuvá, reservado para isso. Então Tchuvá está agora, bem numa época propícia e bem no finalzinho da Torá. Tipo, a Torá toda não falou sobre Tchuvá até agora. Só algumas histórias que a gente vê, mas assim, sobre falar diretamente sobre os conceitos de Tchuvá, ela deixa para o final. Por que para o final? Que talvez é uma das coisas mais elevadas que tem na Torá inteira, né? Que antes que o povo está para entrar na terra de Israel, agora vamos falar sobre Tchuvá. Então aí eu escrevi para vocês, já meio que traduzir com uma tradução livre e que eu achei mais correto do que vai ver em livros, né, com tradução. E também para quem estiver assistindo, eu vou botar na descrição o texto também para as pessoas acompanharem. Então, vai lá e baixa o arquivo. Tá. Eu vou ler em hebraico e depois a gente vai ficar no português mesmo. Vamos ler tudo antes, tá? E será que depois que vier sobre você todas essas coisas que foi dita antes, o que são essas coisas? Abrahá veklalá, a benção e a maldição, asher natat lefanecha, que eu botei perante vocês, ve'ashevot elevaver, e vocês vão voltar para o seu coração. Então a palavra ashevot é o mesmo radical de tchuvá, né? Então, fazer tchuvá, ve'ashevot elevaver, vão voltar para o seu coração. Bechol goim asher edichacha Adonai Elohecha sham, dentre todos os goim, os povos, que eu afastei, que afastou Deus, o seu Deus, lá. Né? Tá mais ou menos parecido com o que eu traduzi. Ve'shavta ad Adonai Elohecha, e você voltará até Deus, o seu Deus, ve'shamata bekoló, e vai ouvir a voz dele, bechol asher anochi metzavecha hayom, sobre tudo que eu te ordenei hoje. Atal vanecha, você e seu filho, bechol levavecha ou bechol nafshecha, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Veshava Adonai Elohecha et shivutecha, e vai voltar Deus, o seu Deus, do seu cativeiro, verichamecha, e vai ter piedade sobre você. Veshava ekibetzecha bekolamim, e vai voltar e vai te juntar dentre todos os povos, asher efitzecha Adonai Elohecha sham, que Deus espalhou vocês para lá. Se você for afastado até o extremo dos céus, de lá Deus vai te juntar. Adonai Elohecha de lá ele vai te pegar. E ele vai te trazer até Deus, o seu Deus. Para a terra que Deus que herdamos dos nossos antepassados, veristar, vamos conquistar ela, herdar ela, e ele vai fazer bem pela gente, vai fazer a gente multiplicar mais do que os nossos antepassados. O mal Adonai Elohecha et levavir, e Deus vai fazer mal. O que é mal? Tipo Brit Milá. Ele vai fazer um Brit Milá no nosso coração, tipo uma circuncisão no nosso coração. Veit levar zarecha, no coração das nossas descendências, le'ahavait Adonai Elohecha bechol levavcha vechol nafshecha leman ha'echa, para a gente amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que nós vivamos. Então venatan Adonai Elohecha et kol alot ele aloivecha ve'alosonecha asher dafucha, e todas essas maldições vão recair sobre seus inimigos, quem te odeia, asher dafucha, que te perseguiram, ve'atat tashuv, mas você vai voltar. Veshamata bekol Adonai, e vai ouvir a voz de Deus, ve'asit et kol mitzvotav, e vai fazer todas as mitzvot, asher anochi mitzaver hayom, que eu te ordenei hoje. V'otericha Adonai Elohecha bekol masiadecha, e você vai, tem várias explicações aqui, mas você vai ter benefícios por todos os atos de sua mão, bipri bitnecha, desde o fruto do seu ventre, bipri adbimtecha, dos seus frutos frutos dos seus animais, o bapri adamaterra, e o fruto da sua terra, letová, para o bem.
que Yashuv Adonai lassus alecha, que Deus ele voltou a ficar feliz sobre você, letov, para o bem, kasher sassalavotecha, assim como ele estava feliz para os seus antepassados. Kitishma, porque você ouviu, porque ouvirá, né? Bekol Adonai Elohecha, a voz de Deus, seu Deus, lismor mitzvotav e chukotav, para ouvir as leis e os chukotav e as leis, a ktuvá, que está escrita, Besefer Torazé, nesse livro da Torá, que a gente está lendo agora, que tashuv Adonai Elohecha, que voltou a Deus, o seu Deus, bechol vavchecha bechol nafshecha, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, forte. Talvez uma das passagens mais fortes, assim, tipo, até emocionante. Ver o que Deus fala sobre a tchuvá, às vezes com todo o coração, com toda a alma. Quantas vezes os chores, o radical tchuvá, lashuv, veshav, tashuv, veashevot, aparecem aqui, muitas. Eu botei em azul, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, pelo menos, né? Quantas vezes com todo o coração, com toda a alma? 3 vezes aqui. Voltar até Deus, voltar para Deus, voltar do Deus do seu cativeiro, por aí vai. E brachot, Deus vai ficar feliz com vocês, voltar com todo o coração. Ou seja, é muito bonito, é muito forte. Mas a ideia inteira acho que dá para pegar. Agora, o que cada frase quer dizer? Porque tem várias vezes tchuvá, tem vários chuvot que vão acontecer. O que quer dizer cada momento aqui, desses 10 psukim, desses 10 versículos? O que quer dizer cada coisa? Sim? Então, antes da introdução sobre tchuvá. O que quer dizer tchuvá? Tchuvá, ao pé da letra, seria de tashuv, de voltar, né? De voltar. Voltar para onde? Deus, para você. Voltar para Deus, voltar para você mesmo. Ou voltar do mau caminho. Ou seja, meio... O que é voltar, né? Tchuvá, voltar. Ou seja, você estava indo para um caminho errado, igual estava andando, tinha que entrar à direita, aí passou, aí tem que voltar para entrar na direita, né? Tem que ir para o caminho certo. Ou voltar da onde é a sua essência, voltar para a sua essência, que é Deus. Todo mundo veio de Deus e tem que voltar para Deus, porque o mundo, com muitos desafios, faz a gente se afastar e tem que voltar. Então, uma das ideias aqui, a gente vai ver um pouco melhor. Sim? A ideia é que todos os sábios falam que a tchuvá é uma das coisas mais incríveis que existem no mundo, umas coisas mais elevadas e mais difíceis de compreensão também que existe no mundo. Porque se a gente parar para pensar, a pessoa já fez alguma coisa errada, já passou, já era, o ato já está feito. Como pode dizer que existe tchuvá sobre isso? Sim. Que vai voltar no tempo e vai ser corrigido porque você agora se arrependeu? Qual é a lógica? Por quê? Isso realmente funciona? E talvez é uma das coisas mais difíceis de uma pessoa acreditar que existe tchuvá, que existe arrependimento, que existe conserto. Talvez é uma das coisas de mais difícil. Tá, pega na Torá, existe tchuvá, mas tipo de verdade, você realmente acredita que a tchuvá pode acontecer, que a todo segundo pode fazer tchuvá, que Deus vai aceitar você se arrepender? Você fala nossos sábios de ética, de Mussar, que uma das a melhor armadilha que tem do instinto ruim, do Yetzirah de te pegar, é te fazer desistir que tem tchuvá. Você nunca vai... Olha o que você já fez, você nunca vai conseguir fazer tchuvá. Não dá, para você já era. Aí você desiste, já era. Isso aí é uma... Ou que lógico, olha tudo aqui, agora você se arrependeu e vai consertar tudo que você fez no passado. Então tem duas estratégias, na verdade, Yetzirah. Uma é dizer que você não... Você pecou tanto, você nunca vai conseguir voltar em tchuvá. E outra estratégia é o seguinte... você não precisa fazer tchuvá, você já está bem. Para que mudar a sua vida? Então tem essas duas estratégias. Não precisa, continua. A outra, você quer voltar a tchuvá? Quem disse que você pode? Quem disse que Deus vai receber? Óbvio que não. E Deus está falando, óbvio que eu vou receber, claro. Sim? Falando em Gemara, você volta em tchuvá, automaticamente, naquele momento, já voltou. Então vamos ver aqui detalhadamente, vamos para o meu primeiro. Antes do primeiro passo, que é o seguinte, então a tchuvá, o que é tchuvá? O que é fazer tchuvá na prática? Isso é importante. Na prática, na halakha, como se faz tchuvá? Depende. Eu vi muitos livros sobre isso. Muitas coisas. Mas na prática, pela halakha, o que o Maimonides escreve no livro do Rambam, Hot Tchuvá, que ele faz um capítulo no livro dele só, Hot Tchuvá, que foi uma revolução, que a princípio não tinha nenhum livro de halachot sobre como fazer tchuvá, e o Rambam põe, tá?
Interessante que o Rambam ele bota um capítulo lá, Rod Tchuvah, leis de Tchuvah. Então ele não considera Tchuvah sendo uma mitzvah da Torá. Ele acha que, na verdade, fazer vidui, você confessar os seus pecados é uma mitzvah da Torá. Por quê? Porque o Rambam tem uma lógica que tudo que é muito elevado engloba toda a vida e toda a Torá não é uma mitzvah. É uma ideologia. Igual ele não considera, por exemplo, ir para a terra de Israel não é uma mitzvah da Torá para o Rambam. Por quê? Porque é toda a Torá. Eu vejo uma coisa diferente. Ouvi uma coisa diferente, sim. Mas assim. Ele falou que o Rambam acha que, tipo, o natural do ser humano Não, é pecar. Tipo, sim. é ser mushlam. Isso Então, é se verdade. você pecou, é bediavad. Então, aí você faz, tipo... Isso mesmo. Ou seja, tem uma discussão entre o Narmânides e o Maimônides, que o Narmânides acha que Tchuvah é da Torá, e o Maimônides não. Não vou entrar nisso, mas entrando, né? Que o Maimônides, ele acha o seguinte, que a Torá ela foi escrita de forma geral por um homem normal. Um homem, tipo, perfeito. E a Torá não tem como te dizer que é uma mitzvah fazer tchuvah, porque dado que ela te diz que é mitzvah fazer tchuvah, ela está dizendo que você vai pecar. Ou seja, como se fosse eu dizer, a mitzvah fazer tchuvah, e como faz tchuvah pecando? Então, tipo, então se eu pecar para fazer tchuvah é uma mitzvah pecar? E mais falando, se acontecer, é tipo um remédio, faz tchuvah. E o Narmânides não, o Narmânides, o Rambam, ele fala ao contrário, ele fala, não, tchuvah é uma mitzvah porque ele acha que a Torá foi dada para Metziut, o que realmente acontece. As pessoas pecam, a Torá já vai dizer, então é mitzvah fazer tchuvah, tem uma discussão entre os dois. Sobre isso e várias coisas parecidas em relação a esse tema, se a Torá ela foi dada já para a situação perfeita ou para a situação tipo, que não é perfeita, prática, tá? Essa é a ideia. Não. Mas Tá, vamos então, agora sim, vamos para o primeiro versículo, sim. Vou repetir um negócio que eu falei ontem, na verdade. Começa a primeira palavra, e será, ou seja, verraiá, que eu já botei aqui, feliz, e será feliz. É o que eu botei isso da minha cabeça. Porque eu botei que será feliz? Porque os nossos sábios, eles comentam que toda vez que está escrito a palavra verraiá e será, na Torá, é feliz. Ou seja, vai vir um assunto feliz. Ou seja, verraiá significa felicidade. Diferente, que poderia ser substituto, a mesma palavra podia ser vai rir. Também significa e será. E sempre que é vai rir, quase sempre é alguma coisa triste. Então, vai rir, rimei rasveroz ou rasveroz. E vai vir um decreto de amar. Ou seja, sempre que começa vai rir, não é bom. Agora, verraiá é bom. Por que verraiá é bom e vai rir é ruim? Resolveu. Não, mas o que tem profundo? Então, o Rav Tzvi Yehuda, filho do Rav Kook, ele explicava o seguinte, que existe uma regra gramatical que só tem na Torá, né, que se chama Vav e Pur. Sabe o que é Vav e Pur? É o seguinte, é o Vav, que é a letra V, né, tipo, que ele troca o tempo verbal. Então, se tiver uma palavra que é no passado, e o Vav ele vem antes dessa palavra, e esse Vav está nessa regra, porque o Vav pode significar também conexão, né, e tal coisa, mas se for esse Vav e Pur, ele troca a palavra que é do passado para o futuro. E se for uma palavra no futuro, ele troca do futuro para o passado. Então, por exemplo, a palavra Hayá, traduzindo, é e foi. E aconteceu, é no passado, Hayá. Agora, ver Hayá é e será, porque é o Vav e Pur, o Vav ele troca do passado para o futuro. Essa é a regra. Entendeu? E o que ele diz? Porque você trocar alguma coisa que tem no passado e transformar em futuro, isso é feliz, que é o conceito de tchuvah. Por isso que a primeira palavra do capítulo que vai falar de tchuvah fala verraiá. Mas Vaeri também faz isso. Não, porque Yeri já é futuro. De futuro, ele já é futuro, ele não troca nada. Então ele já está no futuro. Agora, você entender que tudo o que aconteceu no passado, por mais difícil que foi a nossa vida, toda a nossa diáspora, holocausto, tudo que a gente não entendeu, antissemitismo, assimilação, inquisição, pogrom, tudo no passado. O que está acontecendo? O que Deus está falando de verraiá? No futuro vai ser feliz. O que é? Você conecta o passado e transforma em futuro. Você entende que tudo aconteceu por uma causa e graças a tudo que aconteceu, bem ou mal, vai ter felicidade no futuro. Coisa que se você tivesse desvinculado do passado, não seria tão feliz assim. E esse é o conceito de tchuvah mais profundo. É verraiá, você trocar o seu passado.
todos os pecados, tudo que você já errou, e isso te deu força para crescer no futuro, isso transformou a sua vontade, o que você é no futuro, de ser uma pessoa muito melhor, isso é felicidade. Ou seja, ativar não é só você trabalhar o futuro. Daqui ponto final e agora o futuro começa agora. Vamos fingir que o passado não existiu. Que nada, graças ao passado, eu cheguei agora nesse momento. Então o passado está junto no meu futuro, ou seja, o pecado ele transforma o futuro em coisas boas. É o que nossos sábios dizem, que se a pessoa faz chuvá, se arrepende por amor a Deus, os pecados viram méritos. Porque graças aos pecados você passou a amar a Deus e a quem é agora. Ou seja, o mundo ele é integrado, o futuro, o passado, eles estão totalmente conectados sempre. E o Atchuvá não é só agora uma vontade do futuro, mas ela conecta o passado e transforma o passado, transforma a história, transforma o mundo. Então, Verraiá começa, e será, eu vou estar feliz. Então, vai ser feliz quando? Quando vierem sobre ti todas essas palavras, a bênção e a maldição, nas quais coloquei perante você. Então, se a gente vê aqui a bênção e a maldição, parece que aqui está falando como se fosse tipo assim, vai acontecer bênção e maldição. Deus não está falando, se acontecer a bênção ou a maldição, ou a bênção e talvez a maldição, não, está escrito. E for quando acontecer a bênção e a maldição, tipo, vai acontecer a bênção e a maldição. E por aí você pode chegar no fato de, então não tem livre-arbítrio, porque Deus já está falando que vai ter maldição. Mas ele está falando como uma coisa boa, não, ele está falando, ele vai ser feliz, depois que tudo que aconteceu já teve. O que aconteceu? Já aconteceu coisas boas e ruins, bênçãos e maldições. Não. Depois de tudo... Quando vierem sobre você todas as palavras, a bênção e a maldição. Isso. Quando vier para você a bênção e a maldição. Isso. Então a maldição também está sendo colocada como vai... Não, está falando e futuro, depois que passou por isso e já teve bênção e maldição, aí verraiá. E aí será o que ele vai falar em seguida. Tá, mas é o que está escrito. Eu traduzi livre. Cadê? Verraiá que avô aleha cola de varima ele, abrahava kalash anatah fanecha, e aí o que isso vai te causar? Depois, veachevota. Depois, e voltará, ou seja, voltará é depois disso. E voltará é em seguida, entendeu? Ou seja, na nossa história, na humanidade, na história do nosso povo, vai ter bênção e maldição. E depois que passar por isso tudo, tanto bênçãos e maldições, Aradvash Velaokat, fala a música, né, sobre o mel e sobre o espinho, sobre o mar e o matoque, sobre o amargo e o doce. Depois que passar tudo, você vai voltar para isso que ele está falando. Você voltará para o seu coração. Ou seja, no final das contas, ou seja, tipo uma profecia aqui. No final das contas, depois que tudo acontecer, você vai voltar para o seu coração. E aqui parece que então, tudo vai ter que acontecer, tanto a bênção quanto a maldição? Essa é a pergunta. E a resposta é que sim. Então não tem livre-arbítrio, já está predestinado? Qual é a resposta? A resposta é que se você está falando de alguém individual ou de algumas gerações, pode ser que só tenha bênção, pode ser que só tenha maldição, rasvechada. Mas quando você está falando de um processo histórico inteiro, é impossível que não vai ter maldição em algum momento, que alguém não vai fazer alguma coisa errada e o ser humano vai causar coisas ruins e vai ter maldição. Então aqui a gente vê já de cara que está falando de um processo histórico bem longo e no final dele, que é o que a Torá está querendo dizer. Depois disso. E tem que acontecer, ou seja, existe um determinismo coletivo, mas individual não. Que é o que eu já falei, o livre-arbítrio ele não existe para pessoa específica, individual. Mas para o coletivo existe. Não existe livre-arbítrio. Eu falei certo? O livre-arbítrio ele existe para o individual. Isso, ele existe para o individual, mas ele não existe para o coletivo. Isso, tá? Então essa é a resposta. Então vamos continuar. E depois disso, a primeira tchuvá que aparece, voltará para o seu coração. Tá? O que é voltar para o seu coração? Interessante, olha no décimo versículo, que também está em verde, e voltar, quando voltar para Deus, seu Deus. O H aqui é maiúsculo, é Hashem, Deus, né? Ou seja, no décimo está escrito quando você voltar para Deus. E aqui no primeiro está escrito voltará para o seu coração. No 2, olha, voltará até Deus. Então tem diferenças. Ou seja, os outros estão falando quando você voltar para Deus. Agora o primeiro está falando você voltar para o seu coração. Qual é a diferença? De voltar para o coração, voltar para Deus? O que é voltar para o coração? Chuva. É chuva ou não é chuva? Sim ou não? Sim. Mas é uma chuva, não tanto quanto voltar para Deus. É uma chuva do iniciozinho. Porque o início da chuva
é você voltar para o seu coração. O que significa você voltar para o seu coração? Mas coração e Deus não é uma coisa conectada? Não é uma coisa muito... Tudo é conectado no mundo, mas o que é você voltar para o seu coração, a princípio? Você vê que está errado. Como se traduz isso em hebraico e em português? Em hebraico seria Heshbon Nefesh. Em português, introspecção. Então está falando assim, depois que... Heshbon Nefesh não é tchuvá. Não é, mas é o início da tchuvá. Ou é o início da tchuvá. Não, o início da tchuvá é o tchuvá. E como começa uma tchuvá? Como se começa a se arrepender? Não é fazendo Heshbon Nefesh? Isso que está falando? Não é? Não. Heshbon Nefesh você pode estar fazendo não necessariamente encontrar alguma coisa que você se arrependa. Você está fazendo Heshbon Nefesh. Mas é o início. O início da tchuvá. Não existe tchuvá sem Heshbon Nefesh. Ele é aquele que errou. E como você faz isso? Como se ele é aquilo? Não, mas então é um processo. Como se reconhece o seu erro? Você fez uma introspecção. Tá bom, mas não é ativar, não isso. É pode ser, não estou falando que aqui. Não estou falando que aqui está falando tchuvá. Então vamos notar que eu esqueci de falar. Que o Rambam, o Maimônides, ele escreve no livro Nazalahot, que tem 3 processos da tchuvá, 3 fases. A primeira se chama Haratá. O que é Haratá? Como se traduz Haratá? É sua consciência está pesando. Está arrependido, é o arrependimento. Você não consegue dormir com aquilo, sei o que eu fiz, eu estava errado, eu já entendi. Você entende que errou e você está arrependido. O arrependimento é a primeira fase da tchuvá. A segunda chama Vidui, que é você expressar verbalmente os seus erros perante Deus. Deus, errei, eu fiz tal coisa. Ele fala, quanto mais você especificar o que você errou, melhor. E a terceira coisa da tchuvá, a terceira etapa, é você receber sobre si que nunca mais vai fazer. São 3 etapas. E o arrependimento, que é a primeira etapa, ela depende totalmente da sua introspecção. Sim? Essa é a ideia. Então é isso. Primeiro você vai voltar para o seu coração. Sobre isso, voltar para o seu coração, tem na Torá, quando Avraham manda o seu servo Eliezer ir para a casa dos parentes para encontrar uma esposa para o filho Yitzhak. Sim? E ele reza para Deus. Ele fala, Deus, por favor. Aí está escrito, ele reza para Deus. E fala, se acontecer isso, aquilo, no final acontece. Aí depois ele chega na casa dos pais de Rivka, né, que eram pessoas perversas, ou seja, está fazendo idolatria e tudo mais. E ele repete exatamente a história, igualzinho. Eu nunca vi a Torá que a Torá repete igualzinho a história, várias frases. Mas tem umas diferenças. E em vez de ele falar, eu rezei para Deus, ele falou, e eu falei para o meu coração. Ele muda as palavras. Porque no fato ele rezou para Deus. Mas quando ele vai falar com ele fala, e eu falei para o meu coração. Se acontecer isso, aquilo, então é a esposa do filho do meu dono, de Abraão. E a pergunta aqui, porque ele falou, agora eu falei para o meu coração. Qual a resposta? Aqui, como a gente está tratando do início da tchuvá, não é um conceito que pessoas muito, muito, muito afastadas de Deus conseguem compreender. E é mais fácil você falar para essas pessoas, em vez de falar volta para Deus, fala volta para o seu coração, volta para si mesmo, se encontra, reflete. Cadê a sua essência? É você o que você está fazendo? Para causar a tchuvá da pessoa. Ou seja, aqui a gente está falando de tchuvá sim, mas num nível muito primordial, quando a pessoa não está acostumada a fazer tchuvá e ainda não fez tchuvá. E da onde começa tudo? No seu coração. Porque bem ou mal, o coração e Deus estão conectados. Porque você falar, está escrito na Torá, falar que eu voltei para o meu coração é sinônimo de falar que eu voltei para Deus. Porque é Deus quem tem um passuque que esquadrinha o coração. Ele que entende o coração do ser humano. Ele sabe tudo. Então, se você consegue entender o seu coração, isso te leva a entender o que é Deus. Te leva para Deus. O seu coração é isso. Porque a tchuvá não é uma coisa externa, né? Que o mundo ele te deixa ir para o externo, mas cada vez que você interioriza, entende a sua essência, a sua identidade para você mesmo, faz o bem para você, pensa, reflete, medita, mas você consegue se conectar à essência de tudo que é Deus. Deus não está só no mundo inteiro que Ele criou, Ele está dentro de você também. É a alma que a gente tem, que está conectada diretamente a Deus. Então, por isso que aqui está escrito, e voltará para o seu coração. A gente vai entender que nas próximas vezes que falar voltar para Deus, a gente está falando de uma tchuvá muito mais elevada aqui. Por isso tem várias vezes que está falando de tchuvá. Sim?
Sim. E a tshuva é uma coisa individual ou alguma coisa coletiva? Tem de dois. Que, de forma geral, você voltar para o seu coração. Você é individual. Individual. Mas olha a continuação da própria frase. E voltará para o seu coração dentre todos os povos nos quais afastou Hashem, teu Deus, de lá. Ou seja, aqui ele está falando de um evento individual ou coletivo. 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 Então está falando, e será que quando você voltar para o seu coração, Cadê? né? Cadê? O quê? Na primeira frase, no roxo. Quando você voltar para o seu coração, dentre todos os povos nos quais afastou Hashem de lá. Ou seja, Não, qual passivo? primeiro. Ou seja, a gente vê que, o que a gente vê? Que aqui talvez não está falando de alguma coisa tão individual assim. E aqui tem alguma coisa a ver de coletivo, tá? Que aparentemente não entende. Mas os sábios falam o seguinte, que uma pessoa que faz tshuva, ela se eleva e eleva o mundo inteiro junto. Então uma pessoa pode modificar o mundo inteiro. E isso faz sentido não só tipo, tipo uma mágica, né? Tshuva e todo mundo deu mérito, não é isso. É que graças ao mundo inteiro você é quem você é. Então se o mundo conseguiu fazer que uma pessoa faça tshuva, ele colaborou nisso. Então ele também se eleva, porque ele também fez parte disso. Quanto mais o mundo, a sociedade causar que pessoas façam tshuva, mais elevada é essa sociedade. Sim, essa é uma das coisas. Mas a gente vai ver aqui que não é tão individual. Vamos continuar, vai dar para entender melhor. Tá. Mas o que está falando aqui? Que Deus vai voltar a gente de todos os povos. O que está falando aqui na prática? Aonde? No rosto. Dentre todos os povos nos quais afastou. O que Deus vai fazer com a gente? Não sei. Geulah. Geulah, um termo mais preciso, vai voltar a gente para onde? Para Israel. Então aqui está falando claramente que o quê? Que quando você fizer, que Deus vai voltar a gente para Israel. Sim? O que tem a ver? Fazer tshuva e voltar para Israel. Então vamos para isso. Para o 2. E voltará até Hashem, seu Deus. Agora sim. Um nível a mais. Agora não só você voltou para o seu coração, você voltou até Hashem, seu Deus. Se a gente olhar o 10, no azul e verde, e quando voltar para Hashem, seu Deus. E aqui é até. Ou seja, aqui está escrito ad. Você vai voltar ad Hashem Elokecha, até seu Deus. E no último está escrito vetashuv el Hashem Elokecha, para. Qual a diferença de até e para? Qual é a superior a qual? Não sei, tá? Você vai voltar para Deus. Está escrito, você vai voltar até Deus. Essa é a diferença. Eu não consigo ver diferença. Não vê nenhuma diferença. Não, só gramante, eu não consigo ver. Então a ideia é o seguinte, vamos supor que você quer voltar até essa mão aqui. Está voltando. Até a mão. Ah, tá. Até a mão. Não chegou na mão. Chegou na mão, até. Que é para a mão, Se juntar na mão. o ir para a mão. Isso. Então o último é mais elevado do que esse segundo. Qual é a diferença de ir até e para? São dois tipos de tshuva diferentes. Até é a tshuva que você faz por temor. E para é a tshuva que você faz por amor, que é mais elevado. Faz sentido, porque temer a Deus, fazer tshuva por temor, é muito elevado. É algo muito grande fazer tshuva por temor. Fala que é muito difícil uma pessoa fazer tshuva por amor direto. Primeiro começa com temor e depois vai para o amor. Então vamos supor que é uma tshuva promovida pelo temor. É uma tshuva promovida por uma reverência a Deus. Você reverencia tanto Deus, vê que Ele é tão elevado, que Ele criou tudo, que é tão bonito, é tão perfeito o que a gente fez, que é óbvio que eu tenho que estar próximo dele. Mas quem você reverencia, você vê como uma pessoa algo muito grande, muito elevado, você tem um temor, você não quer chegar, você não vai sair abraçando. É tipo você falar com o seu chefe, não sei, ou falar com uma pessoa que você admira muito, um grande rabino, chega o Gadol Hador, o maior rabino de Israel, chega e você, uau,
amo muito ele, eu quero estar perto dele. Você vai chegar já abraçando, não, você vai chegar, oi, Rabino, por favor, tremendo, dando uns passos para trás, ou seja, isso é ativar por temor. Então isso, você vai voltar até Deus. Se chegar em Deus, a gente vai ver que no final você voltará, tipo, tá falando, tipo, vai acontecer. Para Deus. Você vai abraçar Deus, você vai estar junto com Deus. É amor, tipo, não mais temor. Então vamos entender melhor. Então, e você vai voltar, cadê? No 2, e voltar até Hashem, seu Deus, e ouvirá na sua voz com tudo que eu te ordenei hoje. Você e seu filho com todo o seu coração e com toda a sua alma. O que quer dizer que a gente vai ouvir em sua voz, bicolor, né? Em sua voz, tudo que é Moshe falando, né? Que Moshe ordenou hoje. O que é hoje? O que Deus ordenou hoje para o povo? Ou seja, no momento histórico aqui do livro. O que está para acontecer? O povo está prestes dias para entrar na terra de Israel. Sim? Então o que Moshe está ordenando para o povo? Entrar na terra de Israel. Antes, no contexto. Está preparando o povo para entrar na terra de Israel. A pergunta então é assim, que a gente vai voltar até Hashem. Tá bom, com temor a gente vai até Deus, mas fazendo o quê? Como que chega até Deus? Cumprindo mitzvot? Só por introspecção? Interessante que voltar em seu coração, para o seu coração, isso não te dá um sentido de ação, né? É introspecção, você com seu... Agora, voltar até, você anda, tem um desenvolvimento. Ir para Deus tem um desenvolvimento, mas voltar, ou seja, tem uma ação aqui, mas que ação é essa? Através de que ação a gente volta até Deus? Cumprindo o mitzvot? Então, acendi as velas de Shabbat, botei tefilim, agora eu voltei até Deus. Não fazia antes, agora eu faço. E aqui pela frase, não. E ouvirá a sua voz tudo que eu te ordenei hoje. O que é tudo que eu te ordenei hoje? Ir para a terra de Israel. Vamos ver o 8, na frase 8. E você voltará e ouvirá também a voz de Deus, também, vocês devem estar falando a voz de Deus, e fará todas as mitzvot que eu te ordenei hoje. Ou seja, se no 8 está falando de cumprir mitzvot, ou seja, no 2 não está falando de cumprir mitzvot, está falando de outra coisa. Então tem duas formas de você voltar para Deus. Uma é cumprindo mitzvot, que é no 8, está claramente. Mas no 2 está falando que você vai cumprir mitzvot de outra forma. Deus voltar a gente tirar a gente de todos os povos. Aí a gente vai voltar até Deus, que a gente vai ouvir a voz que Deus, a voz de Deus, que é o que está ordenando hoje, que o povo está para entrar na terra de Israel. E o 3, e voltará Hashem, seu Deus, com seu cativo, e se compadecerá, e voltará e te juntará de todos os povos que te espalhou. O que está falando aqui? Voltar para a terra de Israel. Kibbutz Galuyot. Ou seja, que voltar, fazer tchuvá até Deus é Kibbutz Galuyot. É fazer aliar. E não cumprir mitzvot. É quando, ou seja, quando você começar a ter introspecção, eu vou fazer vocês voltarem, eu vou tirar vocês de todas as terras e vou te levar para a terra de Israel, e isso de voltar para a terra de Israel é você voltar até Deus. O processo, como se chama voltar para a terra de Israel em hebraico? Shivat Tzion. Shivat Tzion, é Tchuvá de Tzion. Voltar para Tzion, morar em Tzion. Tchuvá, de Tashuv, de morar, de assentar. Shivat Tzion, está falando aqui? Então essa Tchuvá não é a Tchuvá de cumprir mitzvot. É a Tchuvá de voltar para Israel e morar lá e governar a terra de Israel. Isso que está falando aqui. E eu botei entre parênteses que a voz que se chama Koló aqui está sem Vav. E no 8, que é a voz, que é Koló, está escrito com Vav. Que é uma regra. Sempre que, porque um está com Vav, outro sem Vav, Kol sem Vav significa ir para a terra de Israel, como está aí na Torá. Que? Se tem a palavra Kol, Koló está escrito, mas sem o Vav entre o Kuf e o Lamed, ou seja, Kuf, Lamed, Vav, ouça a voz de Deus, está escrito Kol sem o Vav, quer dizer ir para a terra de Israel. Quando está escrito Kol com Vav, ou seja, completo, quer dizer fazer mitzvot. Então aqui
ir para a terra de Israel. Então é isso, você vai voltar até Deus quando for para a terra de Israel, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Por que com todo o seu coração e com toda a sua alma? O que está faltando aqui? Dinheiro. Ou seja, que a gente fala V'chol levavcha v'chol nafshecha, na verdade, V'chol levavcha v'chol nafshecha. Não está escrito V'chol meodecha. Ou seja, não está escrito com todas as suas posses. Por que não está escrito com todas as suas posses? Ou seja, não é uma tchuvá ainda total, mas por que não com todas as posses? Porque quando o povo voltar para a terra de Israel, não pode dizer que a gente voltou para Deus com todas as posses, porque o objetivo de ir para a terra de Israel era se proteger do antissemitismo, ou fazer uma economia e a gente sobreviver, mas não voltar para Deus. O objetivo não é eu quero gastar todos os meus dinheiros para Deus. O objetivo era eu quero ir para a terra de Israel por questões de sobrevivência, nacionais e por aí vai. Então não pode ser dito sobre voltar para a terra de Israel quando teve os primeiros sionistas, que foi com todas as posses que eles voltaram para Deus. Mas eles ouviram a voz de Deus que ia voltar para Israel. E daqui a gente vê que a maior chuva que existe na história existiu. Não sei se existirá uma maior, estou na dúvida. Foi o povo judeu voltar para a sua terra. Com certeza. É o Passuco 2. Que quando o povo judeu voltou para a terra de Israel, foi a maior chuva que existiu na história até os dias de hoje. Que aquele povo da Bíblia, que diz que Israel agora voltou depois de um holocausto, depois de 2000 anos. Olha o que causou no mundo, olha a diferença. Uau, a Bíblia talvez seja verdade. Isso começou a provocar a ideologia de todas as doutrinas políticas ou religiosas, um tilt na cabeça, eles tiveram que rever. Tem no cristianismo, tem um negócio que fala que uma das profecias que os judeus nunca vão voltar para Israel, e a segunda é que sempre vão sofrer. Uau, do nada eles foram para Israel. E não só voltaram para Israel, ganharam as guerras. E agora estão fortes. Uau, a economia cresceu. E agora são muito importantes no cenário mundial. O país das startups, que é isso? Nunca teve tanta Torá e tanta Tchuvá no mundo como hoje em dia. Eles conquistaram o Kotel e o Harabait, o lugar que era o Beit HaMikdash. Eles têm domínio sobre a terra deles. Uau, será que não existia a profecia e não estava certa a Torá? Será? Né? Ou seja, essa é a maior Tchuvá que existe na história. Tchuvá coletiva. Ou seja, não existe só Tchuvá individual. Existe uma Tchuvá muito maior, que é a Tchuvá coletiva. Tchuvá do povo. Que é muito maior do que uma Tchuvá daqui, uma Tchuvá ali. Mas então a gente vê aqui um negócio. Porque primeiro a Torá está falando que tem Tchuvá de ir para a terra de Israel e só depois já vinha Tchuvá de mitzvot. Por que não antes fazer mitzvot e depois voltar para a terra de Israel? Porque a ordem é primeiro volta para a terra de Israel, depois cumpre mitzvot. Porque não tem mitzvah fora da terra de Israel. Porque não faz sentido você cumprir mitzvot fora da terra de Israel. Exatamente. Porque cumprir mitzvot na terra de Israel, mesmo que é obrigatório, é a única forma de você preservar a sua identidade judaica. E aí tem um exemplo dos esquimós. Vamos supor que os esquimós, eles são exilados da terra deles. Né? Em hebraico, iglu me'artsechen. De iglu. Para de roubar piada dos outros. Tá, vou ver piada dos outros. Tá, vamos supor que os esquimós, eles saem da terra deles. Que eles moram num lugar super frio. E eles estão postos lá no meio do deserto do Saara. Agora eles moram lá. Tá bom que vai ser uma situação difícil para eles, que é fora do habitat natural deles. Mas eles vão começar a pensar, uau, como era que a gente fazia iglu, que a gente vivia lá, não sei o que os esquimós fazem, como a gente vivia lá. Então eles, como um dia de esperança para voltar para a terra deles, eles começaram pegar a pele de camelo e fazer um casacão, assim como eles usavam lá no meio do frio. Aí passou dentro e falou, tu tá de casaco? Eles faziam casinha na areia e dormia lá dentro, que era muito quente. Aí falou, vocês são malucos? Porque vocês estão usando coisa de frio aqui, está no meio do deserto do Saara. Aí o que eles vão responder? Não, é a forma da gente preservar a nossa história e as nossas tradições, que a gente tem esperança de um dia voltar. Ou seja, isso que eles fazem na história, diferente, é a forma de você transmitir para os filhos e para eles mesmos o que eles são de verdade. Que eles não são do Saara, são lá
do Alasca, da Groenlândia, sei lá. Sim? A mesma coisa as mitzvot. As mitzvot foram dadas para serem cumpridas, é a constituição da terra de Israel. Tanto que as mitzvot foram dadas, eu falei isso na aula de ontem, os homens, está no YouTube, que o povo judeu é o único povo que teve uma constituição antes de ter uma terra. Geralmente tem uma terra, e como a gente vai se organizar aqui? Vamos fazer leis. O povo judeu primeiro foi para o deserto, e lá vamos fazer a constituição que faz sentido ser cumprida dentro da terra de Israel. E agora vocês estão prontos? Aí não estão mais 40 anos. Agora estão prontos? Agora vamos cumprir essa constituição na terra de Israel. A Torá, ela faz sentido na terra de Israel. E tudo que a gente cumpria fora da terra de Israel, óbvio que tem mérito nisso, foi para a gente não perder a nossa identidade, não perder o nosso povo, não assimilar. Então por isso que a gente continua cumprindo. Quando existiu uma ruptura muito grande na Europa e no mundo inteiro, de ruptura entre os judeus e as mitzvot, ou seja, de parar de cumprir Torá e mitzvot, assimilação no início dos 1800 e pouco, emancipação judaica, reformismo e várias outras questões, não faz sentido um judeu agora, na galuta, voltar a cumprir mitzvot, porque tipo assim, não é para preservar a tradição, porque ele já não tem mais tradição. E não faz sentido aqui na galuta eu começar a fazer mitzvot, porque não faz nenhum sentido. Então o que Deus precisou fazer? Então agora está na hora de voltar para Israel, como os primeiros sionistas. Que na terra de Israel faz sentido cumprir as mitzvot. As mitzvot foram dadas para a terra de Israel. Isso que está no Midrash, que o Rashi traz isso, o Rambam traz isso, vários outros comentaristas, que as mitzvot são dadas, a gente cumpre as mitzvot na diáspora, para quando chegar na terra de Israel a gente não ter esquecido delas, porque lá em Israel é o lugar de cumprir as mitzvot. Como está escrito nos profetas, ponham sinais nas estradas, placas e sinais nas estradas para a gente saber a nossa direção. Ou seja, a gente olha o tefilim e fala, de Israel, olha Meusá, Israel. E todas as mitzvot, então a gente lembra do que a gente realmente é para estar na terra de Israel e cumpri-las. Então, uma vez que pararam de cumprir, não faz sentido na galuta eles voltarem para cumprir toda a Torá. Então, voltou para a terra de Israel e depois da terra de Israel cumprir a Torá. Essa é a ideia. Então, faz sentido historicamente porque os sionistas que fizeram não eram religiosos. A gente vê que um vínculo com Israel, que é uma tchuvá, a maior tchuvá que existe na história foi criar um Estado judeu, estava dentro dos judeus mesmo que se desligaram das mitzvot e da filosofia judaica, do pensamento judaico. Mas uma coisa muito... A tchuvá estava ardendo na alma deles e eles tiveram que... Calma aí, não tem mais a mitzvah para eu me conectar com Deus? Estava sentindo se conectar. E eles entenderam a maior conexão que tem, a terra de Israel. E graças à terra de Israel não teve assimilação do povo. Quando eu falo assimilação do povo, eu estou falando assimilação mesmo. Porque mesmo uma pessoa assimilada na diáspora, ela não é totalmente assimilada. Porque ela é sionista. Que ela, quando vai no Jornal Nacional e passa Israel, ela levanta e... Uau, Israel tem a ver comigo. Então não se assimilou. Israel mantém, mesmo para os mais afastados, o vínculo com Deus, com o judaísmo. Isso que falam nossos sábios, que por 4 méritos a gente foi salvo do Egito. Porque a gente continuou usando os nomes judaicos, as roupas judaicas, continuou falando a língua judaica e casando com judios e judeus. Se a gente pegar as 4, nenhuma das 4 são mitzvot, são puramente culturais. A língua, a vestimenta, os nomes e com quem você casa. Ou seja, os judeus não estavam cumprindo nenhuma mitzvah mais no Egito. Estavam fazendo idolatria, estavam no pior nível. Mas porque eles mantiveram a identidade judaica. Ou seja, eles se diziam judeus. Não eram judeus, eram hebreus, né? Bnei Yaakov, eles mereceram a Geulah. Ou seja, a coisa mais intrínseca de você ser judeu, de tchuvá, aquele ponto que te conecta mais com Deus de tudo, é você se autodeterminar. Eu sou judeu. Embora talvez você não faça nada. Porque é problemático, tem que trabalhar. Mas o ponto é isso, o Rav Shmuel Eliyahu está falando no Shiur, que tem um Midrash, agora não lembro quem falou, qual é o Midrash, onde está e qual é a expressão correta, que fala que só pelo mérito das pessoas dizerem, quando chegar Mashiach, quando tiver a Geulah, só pelas pessoas totalmente afastadas, né, os judeus podem dizer, eu sou um judeu, é um mérito necessário para ter a Geulah, para voltar para Israel.
Isso é o maior perigo, uma pessoa que não diz que é judeu mais. Isso acontece às vezes. A gente vê que todo o resto do sistema é para que isso no final não aconteça. Por exemplo, uma pessoa que casa com... Mas é muito difícil. Uma mulher que casa com um judeu que casa com uma não judia. Mas fala que é judia. Não sei. E aí não entra numa escola judaica, e nunca foi numa sinagoga. É muito difícil você ver e mora... fala que não então, é bem difícil. Então a gente vê no fundo, como a pessoa não quer se desconectar de Deus. Mas pode ser que aconteça. Isso que daqui a pouco vai falar. Mesmo que você tiver se afastado nos extremos da terra, Deus, eu vou lá e vou te pegar. Porque você se diz judeu. Por isso, tem um ponto aqui que desse ponto dá para... é uma vela que pode iluminar o mundo inteiro. Né? Tipo, tem um ponto aqui que você preserva, que vale muito. Mas uma vez que a gente voltou para a terra de Israel e construiu, é impossível não existir mais judeus no mundo. Porque agora existe um Estado judeu. E essa é a maior tshuva que existe no mundo. E isso é uma referência tanto para judeus quanto para não-judeus. E hoje mais o desafio na Galuta, para as pessoas que já não estão conectadas com a mitzvah, não é mais cumprir mitzvah e para assinar algo ou não. Agora já caiu o nível. É apoiar Israel ou não. Aí é o conflito, aí é o livre-arbítrio da pessoa. De estar com Deus ou não. Eu quero apoiar meu povo ou sou contra o meu povo? Ou tenho outras prioridades na vida? Mas mesmo assim, fala, não, estou fazendo isso pelo bem do judaísmo. Tipo, as pessoas vão se convencendo para se manter. Mas a gente vê o básico do básico que Deus está falando no final das contas, seja judeu. Entenda que você é de um povo. E o povo ele vem antes da religião e da cultura. Primeiro você é um povo. Que é o judaísmo, não a religião, é um povo. Então essa é a ideia bem profunda daqui. Então é por isso, tá? Já foi lá. Tá. Agora então a gente vai ver o 3. Cadê o 3? Então aqui eu passo o 3. Sim. E voltará Hashem, seu Deus, com seu cativo, e se compadecerá, e vai ter misericórdia, e voltará e te juntará de todos os povos que te espalhou. Hashem, seu Deus, de lá. Estou falando do Kibbutz Galiot. A gente pode ver que aqui tem dois voltará, né? Dois veshav. Em hebraico, veshav Adonai Elohecha et shevotecha v'richamecha, veshav v'kibetzecha mikol amim asher yaftecha Adonai Elohecha sham. Tem dois veshav. E voltará e voltará. Mas quem é que voltará? Veshav, aqui passou, veshav Adonai Elohecha et shevotecha. Quem que está voltando aqui? Quem é o sujeito da frase? Deus volta. Agora Deus está fazendo chuva, não o ser humano, nesse passo. Olha o Urashi. Não deveria estar escrito em vez de Shav, Eshiv, e Deus fará voltar, fará o cativo voltar, ou seja, a pessoa que está na galuta, na diáspora, voltar para Shav, está escrito Eshiv. Mas está escrito Shav, e voltará, o próprio Deus. Os nossos sábios, eles aprendem daqui, que como se fosse, que é possível, que a presença divina, ela saiu para Galut junto com o povo judeu. O Keshenid Galem, mas quando o povo judeu for ter Geulah, a redenção, e voltar para a terra de Israel, Irtiv Geulah leatzmo sheu yashuv emahem. O pastor vem dizer que a Geulah não para o povo judeu, é Geulah para o próprio Deus, que ele está voltando para a terra de Israel junto com o povo judeu. Muito forte aqui. Deus ou Shekhinah? Shekhinah. Shekhinah é a presença divina. Tá? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a gente ficou exilado fora da nossa terra por muitos anos, que é muito ruim, muito grave. Mais grave é a própria presença divina que também ficou exilada da terra de Israel por muitos anos. Quem sofre mais, a gente ou a presença divina de não estar na terra de Israel? A presença divina. Ela sofre muito mais do que o povo judeu. Muito pior do que para a humanidade é a gente não está em Israel, é pior a presença divina não está em Israel. E a presença divina, ela sempre acompanha o povo judeu, é o que ele prometeu para Moshe. E quando está na diáspora, a presença divina está na diáspora. Quando o povo vai estar na Israel, a presença divina volta para Israel. E quando a presença divina volta para Israel, isso se chama Geulah. Então a gente vê que o máximo, a coisa mais profunda da gente querer fazer essa tchuvá nacional, ou seja, fazer aliar e voltar para a terra de Israel, não é para o nosso povo parar de sofrer,
para eu parar de sofrer e parar de ter problemas no mundo. Eu quero que a presença divina pare de sofrer. Isso está em todas as rezas, isso é muito mais grave. Por isso que existe, por exemplo, Tikkun Hatzot, que os Tzadikim, meia-noite, levanta da cama, senta no chão e começa a chorar. Por quê? Pelo sofrimento da presença divina, que ela está em galuta. E a coisa mais intrínseca é que a presença divina tem que sair da galuta. Como que a presença divina sai da galuta e faz Geulah? A Geulah do povo judeu. Quer dizer que quando um monte de pessoas não religiosas resolveram vir para Israel, comunistas, socialistas, resolveram para Israel e fundaram um Estado judeu, quem estava voltando para Israel? Presença divina. Ela voltou para... Isso é uma salvação para a humanidade muito maior do que o povo judeu está na terra de Israel. Isso vale muito mais do que a gente cumprir mitzvot. O presidente divino está em Israel. Então, cada judeu que vem para Israel, mais um pouco da presença divina vem. Até que um dia a maioria dos judeus vão estar em Israel. Daqui a pouco. Hoje em dia Israel é o que tem país com mais judeus no mundo. Já é muito. Agora, no dia que Israel for mais presença de judeus do que em todo o mundo junto, é outro nível. Aí a maioria dos judeus estão em Israel. Inclusive a gente vê que os sábios antigamente, eles começavam a dizer já que tem Geulah em Israel, quando tinha 70 mil judeus em Israel, quando tinha 100, quando vinha os primeiros 100 pessoas indo, falaram, começou a Geulah. Israel, Deus voltou para Israel. Isso é interessante. Deus prometeu que nunca não vai ter em Israel menos de 10 judeus. Porque se tem 10 judeus em Israel, significa que o povo judeu está em Israel. Então a Shekhinah um pouco está em Israel. Se não tivesse 10 judeus em Israel em algum momento da história, não teria mundo. E quando começou a voltar judeu para Israel, quer dizer, começou o processo. Então já começou o processo, quer dizer que já quase o final. E a gente está vivendo isso. Então isso que está falando. E Deus vai voltar de seu cativeiro. E não que Deus vai voltar aos cativos. Deus que vai voltar do seu exílio. Que Deus é como se fosse que estava exilado esse tempo inteiro. Por isso que o mundo estava tão mal. E da partir que o povo judeu volta para Israel, o mundo vai começar a melhorar. A partir que a gente tiver mais sucesso em Israel, e mais judeus em Israel, e mais controle da nossa terra, e mais governabilidade, e mais economia, o mundo vai se elevar. Inclusive, a gente vai começar a se conectar com as mitzvot, que é o que vai dizer daqui a pouco. Então é isso. E voltarás e juntarás de todos os povos que te espalhou de lá. O Orot Teshuvah, o livro que o Rav Kook escreveu sobre Teshuvah, ele fala um negócio parecido. Ele fala sobre isso de mitzvot. Deixa eu só pegar uma frase só. 4:8. Aqui, 8. Então assim, anterior a todas as categorias de Teshuvah, mais primordial do que todos os níveis que existe Teshuvah, que vem após ela, ou seja, que todas vêm depois disso, é a Teshuvah, a honra de Deus. Essa é a principal. Mesmo que ao se expandir a luz, os conceitos se elevam a tal ponto que o conceito da honra em toda a sua extensão se torna estreito para conter todo o fluxo de luzes de Teshuvah, já vou explicar, cuja quinta essência é mais preciosa que a sabedoria e a honra. Esta é a base da Teshuvah, cuja luz se revelará no calcanhar da época de Mashiach, e que incluirá nela própria todos os caminhos menores de Teshuvah, pois todos estão nelas inclusos. Não entenderam nada, né? Ele está falando o seguinte, que cada pessoa que faz Teshuvah, cada pessoa que está conectada com Deus é uma luz para o mundo, de Teshuvah, é um canal para o mundo. Então tem um religioso, é um canal muito grande no mundo. Mas essa luz da pessoa ser religiosa, conectada com Deus, tzadik, é uma luz muito pequena frente à luz da honra divina. Que é o povo tá fora da terra de Israel, que, é uma desonra para Deus, é um Hilul Hashem maior da história. O povo judeu está fora da terra de Israel, é o maior Hilul Hashem que existe. Quando a Israel voltou para a terra de Israel, foi o maior Kiddush Hashem, a maior honra divina que existe. Agora Deus está honrado. Uau, olha o que eu falei da Bíblia está acontecendo. Uau, Deus existe, a honra divina. E a luz que se revela pela honra divina, ela é muito maior do que as luzes individuais que são pequenininhas. Isso que ele está falando. E mesmo que o mundo não está preparado, quando a luz da honra divina está vindo para o mundo, ela empurra para fora todas as luzes pequenininhas. Ou seja,
Todas as pessoas que cumpriam o mitzvot pararam de cumprir, porque a luz grande está chegando. Isso que está falando, que a luz não consegue vir, então ela vai empurrando as outras luzes para conseguir passar. Mas depois que ela chega, ela vai englobar tudo e aí todas as pequenas luzes vão começar a se iluminar muito mais. Ou seja, teve um momento de quebra religiosa no povo judeu para ter o que aconteceu, que é a tchuvá nacional, e agora que tem, as luzes vão começar a se iluminar muito mais dentro de Israel. Isso que eu estou tentando falar de palavras muito complicadas. Então tá? Então a ideia bonita. Então aqui, já falei. Então a gente está falando aqui que esse processo todo é você voltar até Deus, certo? É interessante, um conceito. Vamos lá. O que é voltar em tchuvá? O que é fazer tchuvá? Então vou dar um exemplo, dá uma mitzvah aí. A pessoa come carne de porco, fazer chão, sim? E aí ela quer fazer tchuvá. O que quer dizer ela fazer tchuvá em relação a isso, a esse ponto específico? Deixar de comer carne de porco. Deixar de comer carne de porco, ou seja, não comer mais carne de porco. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque deixar de comer carne de porco, nesse caso, é consequência da tchuvá que ela fez. E não a tchuvá que ela fez. A tchuvá não é você agora não come carne de porco. Mas você não come carne de porco porque você fez tchuvá. Então as pessoas pegam errado esse conceito. A pessoa rasa deixar, ela não deixou de botar tefilim. Não bota mais tefilim. E ela quer fazer tchuvá. O que o Rabbi vai falar? Quer fazer tchuvá? Bota tefilim. Aí, botei tefilim. Uau, fiz tchuvá. Não. Você fez tchuvá. E porque você fez tchuvá, agora está botando tefilim. Quer dizer que a tchuvá não é específica. Isso é um ponto que eu vou chegar, muito bom. Não é específica do tefilim ou da carne de porco. A tchuvá é um conceito que, por causa disso, as outras coisas você vai ajeitar a sua vida. E ela não é prática. Quer dizer o seguinte, se a pessoa fez tchuvá, mas por acaso ela não conseguiu parar de botar tefilim. Então, você não está botando. Não conseguiu, ainda está comendo carne de porco. Ela fez tchuvá, ela foi lá e comeu carne de porco. Então vai dizer, você não fez tchuvá, porque você não comia carne de porco, agora você não come carne de porco. Não. Porque ela fez tchuvá, que ela ia deixar, mas em algum momento ela comeu carne de porco. Ou seja, não tem a ver com um fim prático se você fez tchuvá ou não. Que a tchuvá não tem a ver com as ações, com as mitzvot. A tchuvá tem a ver com o coração e a cabeça. E com a alma. Não, mas tem que receber para não fazer. Tipo, tem que receber. Você recebe, mas não conseguiu depois. Recebe no futuro, mas então... Que? Você está falando. Irur tchuvá. Tchuvá inclui uma. Então, vamos ver. Então é Irur tchuvá. Então vamos ver aqui. Mas a tchuvá em si vamos ver melhor. Prática. Vamos ver melhor. A tchuvá gmurá inclui a parte prática. Gmurá, não estou falando de gmurá, estou falando de tchuvá. Vamos ver. Tem uma Gemara, em uma Masechet Kedushim, que vai falando várias formas que você pode casar com uma esposa. Então você tem que falar, tipo assim, eu te santifico, geralmente é através do anel. Eu te santifico através desse anel. Aí recebe o anel, é válido. E aí começa a falar várias coisas malucas que a pessoa fala. Então, por exemplo, eu te santifico com a condição que eu seja inteligente. Haha. E aí ela falou, tudo bem. Aí, valeu o casamento ou não valeu o casamento? Não valeu o casamento. Vai falar, quem é tão inteligente como os Rahamim de Yavne? Tipo, como você pode dizer que você vai ser inteligente? Aí depois outro caso. Eu te santifico. Quê? Não, com condição. Eu vou virar inteligente por você. Concorda? Aí vai falar isso. Eu te santifico com a condição que eu vou ser Gibor, guerreiro, valente. Aí falou, tudo bem, concordo, mas valeu ou não? Não, porque quem disse que ele vai ser tão Gibor como Avner Ben-Ner e Yoav Ben Tsuriah, que é da época de Davi da Mera, generais de guerra. Não, você não vai chegar lá. Depois o cara fala assim, não, eu santifico com a condição que eu seja rico. Rico, vai falar, quem era tão rico como Elazar Ben Harsum e Rabi Elazar Ben Azariah, que eram milionários, tinham milhões. O rico de hoje em dia não é igual, eles tinham tipo cidades que eram deles, tipo, coisas assim. Ou seja, o que é rico? É tudo relativo. Então, coisas relativas você não pode condicionar para casar, que não é alguma coisa concreta. Eu santifico por esse anel, tudo bem. Mas depois é assim, eu te santifico a condição que eu seja tzadik.
Pode. Ou seja, a mulher é mó tzadik, o cara tá tudo errado. Não, ó, por você tzadik. Então, esse é o meu compromisso. Casa com a condição que eu vou ser tzadik. Pode, porque valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? E aí, olha o que a Gemara fala. Mesmo que ele era Rashá Gamur, que ele é um perverso completo, tá válido. Por quê? Porque talvez ele pensou em tchuvá na sua cabeça. Ele pensou. Quando ele falou isso, talvez ele pensou, eu quero fazer tchuvá. E isso, pensar em fazer tchuvá, não é a própria tchuvá. Ou seja, a tchuvá é desvinculada da prática. E ele é um tzadik, porque ele pensou em tchuvá. Mesmo que ele não mudou nada ainda. E nem vai mudar, talvez. Ele nunca vai ser um tzadik, talvez. Mas como ele pensou em ser tzadik, naquele momento ele é tzadik. Mas continua. E aí o cara fala, eu te santifico com a condição que eu seja um perverso. Tá, mulher, não quer, você é muito certinho. Não, vou ser mal, vamos casar. Aí fala, mesmo que ele é um tzadik gamur, um tzadik completo, tá válido. Por quê? Porque talvez ele pensou em fazer idolatria naquela hora. A gente vê que o título de tzadik e rashá não tem a ver com os atos, mas com o seu pensamento. E não com a maioria dos pensamentos, mas o pensamento naquele momento. Que isso corrobora para que fala em Rosh Hashanah, que Deus te julga, Basher o Sham, como você está naquele momento. Se naquele momento você está com o pensamento de fazer tchuvá e tzadik, você é julgado como um tzadik. Ou se não, não. Por isso que não dorme na noite, porque você vai ser julgado sem pensamento, dormindo. Então é importante todo momento. Então você está falando. Ou seja, não tem a ver com a prática, a tchuvá, isso é incrível. Não é tchuvá, o irur tchuvá. Ou seja, se ele fizer irur tchuvá, ele é um tzadik. Ou seja, ele fez tchuvá, que ele virou de rashá tzadik. Pode. Não, que eu ouvi hoje disse de irur tchuvá e irur averá. Sim. Que quando você tem uma... Ele falou primeiro de irur averá, que é pior do que a própria averá. Sim. Que quando você tem um irur averá, você todo está naquele pecado, independentemente de você ter feito algo ou não. Tipo, todas as suas forças estão para aquilo, você está tipo, com aquilo na cabeça. Fora que se fizer um ato, tem que ter passado por irur averá antes. Sim, mas tipo, mais do que o ato, sua cabeça, todas as suas forças, tudo que você é, ele falou, tipo, é para aquilo, também para mim. Tipo, quando você vai tchuvá, quando tem irur tchuvá, toda a sua cabeça, todas as suas forças estão focados naquilo. Então, Exatamente. Então a gente vê que o pensamento é o que leva a tchuvá da pessoa ou não. E o status que ela está no momento. Então se a pessoa quer ser um tzadik gamur, é só ela pensar que ela quer ser um tzadik gamur. E ela é naquele momento. Inclusive ela não mudou, mesmo que ela não mudou nada. Sem isso, falou que na introdução do livro que ele escreveu. Ele começa o livro assim. Mas não pode se pensar de mentira, né? Não, acho que não. Não, e aqui a Gemara fala, porque talvez ele pensou, né? Porque não dá pra saber se ele pensou ou não. Mas o Rav Kuk fala, olha que bonito. No início do livro dele, ele fala assim, olha a introdução do livro do Rav Kuk, de Orota Tchuvá, ele fala, há muito tempo que me encontro em uma ânsia, em uma intensa luta interior. Um forte espírito me impele a falar da questão da Tchuvá e todos os meus pensamentos somente nela estão concentrados. A Tchuvá abraça a principal parte da Torá e da vida. Sobre ela estão baseadas todas as esperanças individuais e coletivas. Agora, este é o mandamento de Deus, que por um lado é o mais simples de realizar. Pois o mais leve pensamento de Tchuvá já é em si o mesmo Tchuvá. Já é em si mesmo Tchuvá. Por outro lado, a Tchuvá é o mais difícil de todos os mandamentos a se cumprir. E ainda não foi concretizada como se deve, no mundo e na vida humana. Ele está falando o seguinte, que a Tchuvá, nas palavras deles, é a mitzvah kalot shebakalot. É a mitzvah mais fácil da Torá inteira. Porque um simples pensamento é a Tchuvá em si. Ao mesmo tempo, é mais difícil, porque nunca, é o que ele está falando, é mais difícil das difíceis das mitzvot. Porque ela ainda não foi concretizada 100% na humanidade. Nunca, na história. Então, ou seja, a Tchuvá, ela não é uma coisa. Ela é um caminho, ela é um percurso, ela é uma vida inteira, é uma ideologia. Ela vai desde o mais fácil das mitzvot até a mais difícil. Ela engloba a vida inteira. O que ele fala é a principal da esperança que existe no mundo e no indivíduo. Fazer Tchuvá, melhorar, se elevar o mundo.
Não é isso que move o mundo? É a história do mundo, a tchuvá. E ela começa aqui num pensamento, é uma tchuvá completa, e ela só vai terminar no fim dos tempos, nesses psukim que estão dizendo a profecia, o que vai acontecer no final do tempo. E ter vindo para a terra de Israel é a principal parte dessa história. E a gente vai ver no final que vai ter a tchuvá completa no 10, né, no final do estudo. Não é muito o que se fala no cotidiano, né? Mesma coisa fala o... Não, daqui a pouco eu falo isso. Então é o seguinte, Não, vou falar agora. Então é o seguinte, a mesma coisa fala o Rambam no livro dele, na primeira... não tem aqui. A primeira mitzvah, a primeira alahá, que ele fala sobre tchuvá, ele fala o seguinte: כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחד מהם, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש אל אישה כי יעשהו ותוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. Ou seja, está falando, todas as mitzvot da Torá, todos os mandamentos, todos os preceitos, tanto positivos quanto negativos, se o homem transgrediu algum deles, mesmo de propósito e mesmo sem querer, sem saber, que sheyaseh tshuvah, quando ele fizer tshuvah, veyashuv micható, e voltar do seu pecado, ele precisa fazer vidui, ele precisa confessar para Deus, pequei. Está começando a falar sobre... Mas é interessante que ele fala duas coisas a princípio redundantes. Quando ele fizer tshuvah e voltar do seu pecado, não é a mesma coisa? Então a gente vê que são duas coisas diferentes. Uma é fazer tshuvah. É o pensamento. É o pensamento. E a outra é você voltar do seu pecado, é não pecar mais. Que não é tshuvah. Mas é a ação. É uma ação como consequência da tshuvah. Mas não é a tshuvah. Isso que ele está falando. É interessante que ele fala assim, Kesheyaseh tshuvah. O que quer dizer Kesheyaseh tshuvah? Deveria estar escrito assim, se fizer tshuvah. Mas está escrito quando ele fizer tshuvah. O que o Rambam está querendo dizer aqui na primeira alahá de cara? Obrigatoriamente a pessoa vai fazer tshuvah alguma vez, alguma hora. Não é que se ele fizer tshuvah. É que sheyaseh, quando ele fizer. Porque em algum momento todo ser humano pensa em melhorar. E isso é tshuvah. E o segundo passo é yashuv michatá. Aí tá bom. Aí é quando ele, se realmente ele voltar do seu pecado. Nem todos voltam. Mas a tshuvah é tshuvah. Isso que ele está querendo dizer. Tem... Tá. Então, essa é a ideia. Qual a ideia aqui? Tem dois tipos de tshuvah então, que a pessoa pode fazer. Uma se chama uma tshuvah, vamos dizer, abrangente, agora não esqueci os termos do Rav, e uma específica, vamos dizer assim. O que é uma tshuvah específica? A pessoa fez tal coisa, tal pecado. E ela está muito incomodada com o que fez, não consegue dormir, olha o que eu fiz. Eu quero fazer tshuvah. O que é? Eu quero consertar aquilo específico. Sim? Existe outro tipo de tshuvah, tipo assim... Quero melhorar. Quero ser melhor em tudo, quero melhorar. Não tem nada específico. Sim? Agora, o que causa um anseio pela tshuvah? Qual é o pecado? A princípio, ou seja, na verdade tem dois causas. Um é o pecado. Você pecou. O que o pecado ele te causa? Um afastamento de Deus. Você se afasta de Deus. Você está conectado com Deus junto, você pecou, você se afastou de Deus. E esse afastamento de Deus te causou uma sensação negativa. Que você está muito incomodado e por essa distância você quer voltar para Deus. Aí você faz tshuvah, né? E se aproxima de Deus de novo. Essa é a ideia. Agora, vamos supor que uma pessoa nunca pecou, ele é um tzadik gamur, um tzadik completo. Ele precisa fazer tshuvah ou não? Não, por quê? Não tem pecado. Ou seja, ele não está longe de Deus. Tá certo falar que um tzadik completo ele não está longe de Deus? Ele está totalmente conectado com Deus. Se ele não tem pecado, sim. Não, porque nenhum ser humano... Tá bom, mas isso é uma... Não existe, mas isso seria um tzadik gamur. Um tzadik gamur, ou seja, você acha que um tzadik gamur ele não se sente, uau, como Deus está afastado de mim, eu quero me aproximar mais? Ah, sim. Com certeza. Os grandes sábios, você acha que eles não choram
Deus, eu quero estar com você. E é o pecador falando, o que ele está chorando? Eu que estou longe. A questão é que o afastamento de Deus ele existe de qualquer forma, pecando ou não. O pecado ele te afasta mais. Por causa de Adão. Isso. Ou seja, o pecado, assim fala, metantema, ele tapa o coração, ele emburrece o coração. Que a pessoa que está acostumada a pecar, ela acaba esquecendo de Deus e da distância. Ele passa até a nem sofrer mais pela distância que tem de Deus. Uma pessoa que é tzadik completa, ela tem um coração limpo, aberto, ele entende que ele está distante, e ele sofre pelo anseio, né, de se aproximar de Deus. E por isso um tzadik muito quer sempre se aproximar de Deus, quer sempre estar perto de Deus. Uma pessoa que peca nem sempre, porque às vezes ele se acomoda. Às vezes ele esquece que existe Deus e que as outras coisas. Está tão longe que ele esquece. Então uma pessoa que pecou e faz tchuvá, quando ele resolver aquele pecado específico, às vezes para a tchuvá dele. Quem fala, era daquilo, e resolvi. Só que você não entendeu ainda que não é só isso, tem muito mais para você se aproximar, que o caminho é muito mais longo, coisa que o Tzadik Gamur, ele percebe. Então a explicação de alguns comentaristas, tem uma discussão na Guimarães, quem é maior, o Tzadik completo ou o Balei Tchuvá? A Alahá é que o Balei Tchuvá é maior que... Mas tem algumas explicações que é a seguinte, que fala que Bakon, Balei Tchuvá Undim, Tzadik Gamurim é Undim. O lugar que os Balei Tchuvá estão, os Tzadik Gamurim, os sábios completos, não estão. Mas pode interpretar ao contrário. O lugar que os Balei Tchuvá Undim, eles param, os Tzadik Gamurim, eles não param. Eles continuam. Porque o Tzadik Gamur, ele está sempre andando em Tchuvá. E não por uma coisa específica, mas com um conceito geral. E tem uma contradição, mas afinal, quem é maior que quem? Mas também porque, não tão profundo, também porque não existe ninguém que não pecou. Então, eu sei, mas aí não é chamado de Tzadik Gamur, entendeu? Ele é um Tzadik, não um Tzadik Gamur. Não existe? Não, existiu. Pessoas que nunca pecaram. Da Mary. Não, da Mary pecou. Tiveram pessoas que nunca pecaram, chamado Tzadikim Gamurim. Tipo quem? Tipo, Nahum Mishgamzu. Nunca pecou. Tipo, Ishai, pai de Davi da Mary, o filho de Davi da Mary, tipo Binyamin. Tiveram pessoas que nunca pecaram, tá? Então a ideia é essa, mas afinal, quem está maior que quem? Então a resposta é o seguinte: a pessoa que é um Baal Tchuvá, que pecou, no momento que ele pensa em fazer Tchuvá, ele se transforma num Tzadik Gamur. Sim? E por causa da distância daquele pecado, ele se aproxima de Deus. E aí o que acontece? Quando ele se aproxima de Deus desse pecado, ele é um Tzadik Gamur, que ele se aproximou. Mas comparando com o Tzadik Gamur anterior a essa aproximação, que foi o pecado que causou, esse Tzadik Gamur é muito mais Tzadik que o Tzadik passado. Ele tem uma coisa que... Porque agora ele melhorou. E esse Tzadik Gamur que está dentro dele agora nesse nível, quer agora continuar o caminho do Balei Tchuvá. Ou seja, na verdade o Tzadik Gamur não é só a pessoa que nunca pecou, mas é a pessoa no momento de Tchuvá, ele é um Tzadik Gamur. Se a Tchuvá é completa, então, no final, é geral. É bom. Não é bom. Porque você se afastou de Deus. Esse afastamento. Mas se você fizer Tchuvá... Pode ter consequência. Mas o Rambam escreve, todo mundo que peca com condição que, porque eu vou fazer Tchuvá depois, nunca vale dessa Tchuvá. Porque a Tchuvá é a causa do pecado. Então, essa Tchuvá nunca vai ser válida. Tá? Então, essa é a distância, é a ideia aqui da distância infinita que tem com Deus. Mas Bediavad, então, é bom? Não é Bediavad, é o que o Rav Kook ele escreve sobre livre-arbítrio. Que quando a pessoa peca, a culpa é dele, que ele pecou, não de Deus. Mas Deus sabe tudo, a culpa é sua, você escolheu pecar, você teve livre-arbítrio. Mas depois que ele faz chuvar 100% com amor, ele pode olhar para trás e falar, não, era o destino. Tipo, era para eu ter pecado. E quando a pessoa faz chuvar, os pecados deixam de ter sido livre-arbítrio e viram... Não, vira mérito, mas deixa de ter sido livre-arbítrio. E sim, tinha que ter acontecido isso para o meu bem, porque olha onde eu estou agora. Deus que fez meu caminho assim. Sim. Mas antes da chuva foi livre-arbítrio, até o pecado. Uma das explicações bonitas. Então é essa ideia. Então uma coisa que as pessoas falam errado, que é uma pessoa hiloni, ou seja, uma pessoa secular, não religiosa, que nasceu não religiosa, que se encontrou para o judaísmo. Vai falar, ele é Baal Tchuvá. Sim, ele fez Tchuvá. Isso não é verdade. Que Baal Tchuvá é uma pessoa que era religiosa, que cumpria, deixou de cumprir e voltou a cumprir. Isso é o Baal Tchuvá.
Roser Betchuvá, um Baal Tchuvá, sim? Não, Ou seja, uma pessoa que nunca cumpriu. É o quê? Ele mekabel ola mitzvot ve'ol malchut shamayim. Recebeu o jugo divino e o jugo das mitzvot, mas ele não fez tchuvá, porque ele nunca tinha cumprido antes, ele nunca pecou, ele nasceu assim. Ele era Tinok Shenishbal, era tipo uma criança que foi sequestrada por Goim quando era pequeno e nunca aprendeu o que é judaísmo, ele nunca pecou. Mas ele resolveu receber sobre ele mitzvot e Deus mesmo talvez não era obrigação dele, porque ele não teve isso antes, ninguém contou para ele. Ele falou, não, mas eu quero melhorar. Então ele recebeu sobre si o jugo das mitzvot e da Torá e de Deus. Mas Baal Tchuvá, o conceito certo é sobre a pessoa que era correta, fazia, deixou de fazer e voltou. Isso é um Baal Tchuvá. E interessante também o conceito hoje de Israel, que a gente fala Roser Bitchuvá, e quem passa a cumprir mitzvot, e a pessoa que era religiosa e deixa, a gente chama Roser Beshelah, porque Tchuvá em hebraico se chama também resposta. Ou seja, ele voltou para as respostas da vida, de Deus. E quem deixa o caminho do judaísmo fala Roser Beshelah, ele voltou para as perguntas, agora ele tinha convicções, mas a verdade é que esses dois conceitos estão totalmente errados, que é exatamente o oposto. Quem volta para as mitzvot e para Deus, Roser Beshelah, ele volta a perguntar sobre a vida. Por que eu? Por que existo? Por que isso? O que eu estou fazendo com a sua vida? Aí ele vai voltar para Deus. Agora, uma pessoa que se contenta com as perguntas e agora eu tenho respostas, esse está desconectado de Deus. Ele parou de fazer tchuvá, ele parou de se conectar com Deus. Ele não pergunta mais, o mundo está muito certo para ele, ele sabe tudo que existe no mundo. Então os conceitos são errados. Uma pessoa que é Roser Beshelah está mais próxima de Deus. Uma pessoa que é Roser Betchuvá está muito longe de Deus. Quem entende mas Deus? É porque no tem um conceito errado de que necessariamente a pessoa que largou o judaísmo foi para uma cabana ruim. Sim. Não necessariamente. Não, mas o que acontece? O conceito errado é a pessoa começa, o jovem começa a ter perguntas na sua cabeça, são super legítimas para o judaísmo e para o aperfeiçoamento moral dele. Ele fala, estou me enquadrando agora em Roser Beshelah, então o judaísmo não é para mim, e larga. E larga, porque ele acha, não podia fazer perguntas, eu faço, eu sou um herege, se eu for no cristianismo, não posso. E aí isso te desanima e te faz, então vou chutar o balde, porque essas perguntas impuras não podia ter na minha cabeça. Mas as perguntas são as coisas mais puras que existem no mundo. Tá? Então? Vamos. Já falei o temor. Tá, vamos pro 3, já falei. Agora, o Urash, ele continua nesse passuco e falou o seguinte: Ve'od Lomar, e mais tem que dizer: Shegadol Yom Kibbutz Galiot, maior é o dia que os judeus forem juntados para a terra de Israel, né? O Bekoshi, Keilu, Atzmot, Saril, Yot, Roser, Beadav, Mamash, Ish, como é tão grande esse dia que é como se fosse que o próprio Deus precisa pegar a mão de um por um e trazer para Israel. Porque é tão precioso para a humanidade esse dia que o judeu vai voltar para Israel. A gente vê que essa é a ativa do povo judeu voltar para Israel. Que Deus é como se fosse que tem que ir um por um. Por favor, eu quero voltar para Israel, então volta você. Tipo, não quero voltar para Israel, vem. Deus está puxando todo mundo para Israel. Porque talvez é o dia mais importante na humanidade. Está escrito na Gemara, não tem Bitul Torá maior do que o povo judeu ter ido para Galut. Não tem anulação da Torá maior do que para Galut. Ou seja, voltar para Israel é a maior Torá que existe no mundo, mesmo que talvez não estão estudando. Muito mais que quem estuda na Galut e cumpre tudo. Isso então. Bem mais. Então é isso. E agora ele fala uma coisa mais incrível ainda. Viaf begaluyot shear almot matzino ken. A mesma coisa não só para os judeus, para os exílios dos outros povos. Como está escrito sobre Veshavti et Shevut Mitzrayim, eu vou voltar com os cativeiros do Egito. Veshavti Shevut Moav, do cativeiro de Moav, Veshavti Shevut Bnei Amor. Ou seja, que Deus ele não só apresenta divina volta, com a volta dos judeus para a sua terra, mas a volta de cada povo para a sua terra também eleva o mundo. Interessante, os egípcios quando voltam para o Egito, Amon quando voltar para Amon, tem uma coisa que Amon vai voltar para a terra de Amon, os Moavitas vão voltar para a terra de Moab, porque eles foram exilados em Ashur na época dos assírios. E Deus vai voltar também. E a resposta, calma aí, mas não é uma coisa exclusiva do povo judeu? E a resposta, sim e não. De forma revelada no mundo é o povo judeu, mas a volta do povo judeu, ele faz com que todos os povos voltem também para os seus devidos lugares. Sim. Quando a presença divina, ou seja, que está revelada nos judeus, ela está oculta em todos os outros povos do mundo. Quando o povo judeu voltar, todos os outros povos do mundo também vão voltar. Essa é a ideia. Então vamos para o
4, que tá, só ler. E se fosse o afastamento das extremidades do céu, de lá te juntará, Hashem seu Deus, e de lá te pegará. Deus vai pegar a gente. Não sei se eu vou entrar nisso. Quê? Não, mas já foi Maria. Então, essa extremidade do céu aqui é interessante, que esses 3 psukim, até o 5, do 2 até o 5, tá? Que o Rambam, ele escreve assim, o seguinte, o Maimonides, escreve assim, da onde está escrito Mashiach na Torá? Onde está? Nos Leviim, não tem muitos, mas na Torá, nos 5 livros, onde está escrito Mashiach? E ele fala que tem 3 lugares. E o primeiro que traz são esses psukim, do 2 até o 5. Fala aqui Mashiach na Torá, Maimonides. Aqui está escrito Mashiach na Torá. Qual é o 5? E te levará Hashem, seu Deus, para a terra que governaram seus pais e a governará, e te fará bem e te multiplicará mais do que seus pais. Aqui é Mashiach. Ou seja, para ele, o que é Mashiach? Mas não está falando nenhum milagre, não está falando... porque Mashiach não é milagre. Não está falando aqui de Kibbutz Galuyot, voltar para Israel. Isso é Mashiach, você não entendeu ainda? O Rambam diz isso. Quando o povo voltar para Israel, viu? Ou seja, Mashiach na Torá, o povo voltou para Israel. Mas tipo, vendo Mashiach como uma era, então, não como um... Vamos ver. Então ele fala o seguinte, por exemplo, em Shayal, 41, não vou ler, está escrito Koresh Meshichó, quando Koresh, que era o rei persa, deu uma carta que os judeus podiam voltar para Israel na época de Ezra, Neemiah, Zerubabel. O Yeremial chama na profecia que Koresh Meshichó, porque o Koresh, o meu ungido, Deus falando, fez o povo voltar para Israel. Então, tipo, Koresh é tipo Trump de hoje em dia. Então, Trump é Mashiach? Trump não fez ninguém voltar para Israel. Não, seria como se fosse politicamente, não o que ele fez. Mas então, tipo, Trump, se fizesse, ele seria um Mashiach? Tem vários, ou seja, Mashiach não é o que o popular fala, tem um Mashiach. A Torá refere várias pessoas, ou seja, todas as pessoas que participam desse processo pode ser chamado de Mashiach. Essa é a ideia. Mashiach Benesser, Mashiach... Sim, Mashiach, ou seja, eu escrevi, não estamos falando de um processo... Calma aí. Não, desculpa. A gente acha que o Mashiach é um super-herói. Aí vem, Mashiach... Não, Mashiach... Não. A gente está falando de um processo político global. Isso é Mashiach, isso é uma época de Mashiach. Né? E todas as pessoas que participam vão ser chamadas de Mashiach. É claro que depois, futuramente, vai se levantar uma pessoa específica que é descendente de Davi Amélia, e nós, povo judeu, vamos decidir, a gente quer que você seja nosso rei. E esse vai ser chamado Mashiach. Mas é uma mera figura ilustrativa. Bom, mas antes então de ser uma pessoa, vai ser um... Mashiach é muito mais as consequências do que quem fez. E você não pode dizer que está escrito Gadol, Leão, Kibbutz Galuyot, você não pode dizer... Ou seja, o Rambam entende que quando a Torá fala de voltar para Israel, aqui está escrito Mashiach na Torá. Mesmo que não está falando de Mashiach, tipo, nada. Pessoa física. O Rambam entende. Tá? Então aqui na última palavra aqui do 5, e te levará Hashem, seu Deus, para a terra, e governar seus pais e mandará, e te fará bem, e te multiplicará mais do que seus pais. Está escrito meia-voterra, mais do que seus pais. O que quer dizer mais que seus pais? Quem é os seus pais aqui? Meia-voterra. Quem é a voterra? Então, a princípio sim, mas não é isso que está escrito, não é isso que a Guimarães fala. A Guimarães em Yerushalmi, ela fala assim, Rabi Elazar, ele falou assim, que esse passuco está falando sobre Atid Lavon, sobre o futuro, época de Mashiach, ou seja, concordando talvez de onde o Rambam ele pegou, que está falando de Mashiach. Nossos antepassados, mesmo que tiveram Geulah, voltaram para Galut, voltaram a ser subjugados. Então quem está falando antepassados aqui? Na época do segundo templo, Ezra, Neemiah, esses são nossos antepassados. Mesmo que eles tiveram Geulah e voltaram para Israel, no final, a gente foi de novo para a segunda Galut. Porém, vocês, meia-voterra, quando tiverem Geulah, nunca mais voltarão para Galut. Assim fala na Guimarães. Então por isso que está escrito, e te fará bem, te multiplicará mais do que seus pais. Ou seja, mais do que na segunda vez que a gente voltou para Israel do segundo templo, vai ser na terceira vez. E daqui da Torá está escrito que nunca mais vai ter Galut. E que o terceiro templo é eterno. Está escrito aqui, minha voterra. E daqui o Rambam entende que está falando de Mashiach. Logo, estamos na época de Mashiach. Zero. Pela Torá. Pelo Rambam, pela Guimarães em Yerushalmi. Não tem discussão. E se Deus fizer a gente ser subjugado, nem está falando de saída de Israel, está falando de ser subjugado por outro povo, Deus está transgredindo a Torá que ele escreveu. Ou seja, isso nunca vai acontecer. A Medinat Israel é eterna.
O governo de Israel é eterno, nunca mais vai sair daqui. Acho que na Torá, profecias, Isso entende dos nossos maiores sábios. Que o terceiro templo é eterno. Tá? Então é a ideia que o 2, se a gente vê o 2, está escrito assim. Cadê? Qual é o 2? Qual é... Calma, desculpa. O 2 está escrito Avoter. Cadê? Cadê o 2 do Avoter? Não está escrito. Deve ser o 3. Ah, não, desculpa. Deve ser o 5 e o... Ah, e o 9. Não é esse? Não sei, então eu vou pular isso. Não, no 9, como se felicitou sobre os seus pais. Não é isso não, é isso não. Tá. Continua. Tá. Cadê? Ah, aqui, não. Cadê? Fruto do seu bem. Fundo, tá, deixa. Tá. Então aqui está falando da terceira galuta, vamos passar essa parte. Ou seja, a ideia é que a galuta passada não foi uma galuta de verdade, porque não, desculpa, a Geulah passada não foi uma Geulah de verdade, porque teve galuta depois. Então uma Geulah que tem galuto é galuto. Keila não foi Geulah, mas essa é uma Geulah. Isso quer dizer. Tem profecia, não vou pular isso. Tá? Tem aqui vou falar rápido. Está escrito em Eirá sobre Lamentações, que Irmiel escreveu sobre a destruição do primeiro templo da Babilônia. Está na destruição, está escrito assim: Tama voner batzion, lo yosiv legaloter, pakada voner batedom, gilait hatoter. É o último passo do quarto capítulo. São 5 capítulos, o 4 é esse. Que em hebraico é assim: Conta-te, ó filha de Tzion, está completa a expiação de tua iniquidade, de seus pecados, ele não mais te exilará, mas a iniquidade, o pecado da filha de Edom será exposta e sua punição virá. Ou seja, aqui está escrito o seguinte: uma hora vai acabar a sua expiação, ou seja, a galuta, você vai parar de sofrer, e nunca mais você vai ser exilado. Assim está escrito, vai ter que ir lá para sempre. Aí depois está falando assim: e quanto a filha de Edom, os pecados dela vai ser exposto. E a pergunta é: o que Edom tem a ver com Irmial? Que Irmial era o exílio da Babilônia. Edom não tinha nada a ver com a história. O que Urash, que entende nossos sábios, que aqui era uma profecia sobre a última Geulah. Ou seja, o Irmial já escreveu Edom, dizendo que a última Galut é Edom. E quando o povo sair de Edom e voltar para a terra de Israel, aqui está falando: Tama voner, contatinho ao filho de Tzion, está completa a sua expiação e seus pecados, Deus nunca mais vai te exilar. Depois de Edom, assim fala Urash, não mais terá pecado, tipo, nunca mais, depois da galuta de Edom, que a gente teve agora 2000 anos, a gente é limpo por sempre e a gente nunca mais sai de Israel. Então aqui também está em Irmial. Tá? Vamos para o 6. E circuncisará Hashem, seu Deus, o seu coração e o coração de sua descendência, para amar a Deus, o seu Deus, com todo o coração e com toda a sua alma, para que viva. O que é circuncidar o coração? Você fazer um Brit Milá no coração. Quem vai fazer esse Brit Milá no coração do ser humano? Deus. Então tem uma malaca. Deus vai chegar e vai falar: o que quer dizer fazer um Brit Milá? Que a pessoa vai ser uma pessoa melhor. Sim. Essa é a ideia. A pessoa, tipo, igual o Brit Milá, a gente fazia o Brit Milá, a pessoa, tipo, quando Abraham faz o Brit Milá, agora é um povo consagrado, é outro nível. Um Brit Milá. Agora, não um Brit Milá, o coração vai ter Brit Milá. Tipo, é outro nível da humanidade. Isso está dizendo. Depois que a gente for para a terra de Israel, vai ter um nível que a humanidade vai evoluir de ética, de nível. Que o coração Deus vai circuncidar. E a pergunta é: quem vai fazer isso? Então tem a discussão do Maimônides e Narmânides. O Narmânides, o que ele fala? Ele fala que o próprio Deus que vai fazer isso. O que Deus vai fazer? Ele vai matar o Yetzer Hará. Então vai vir Deus, vai acabar com o instinto negativo da humanidade, aí vai ter paz. Isso está falando para o O Maimônides está falando que não é Deus que vai matar o Yetzer Hará, mas vai existir um processo histórico que a humanidade vai melhorar. Por si só. Então, depois da Israel, a humanidade vai começar a melhorar.
Até que Deus diz, é como se fosse que não tem mais Yetzirah, porque vocês chegaram lá onde deveriam. Isso é tchuvá, não é isso? Tá. 8. Vamos, assim, calma. Tá, 8. Não, vamos ler o 7. E dará Hashem seu Deus com todas essas maldições sobre o seu inimigo e sobre o odiado que te perseguiu. Isso a gente está vendo hoje em dia. Que os inimigos estão sendo amaldiçoados de Israel. Todo mundo fala mal de Israel, está se ferrando no mundo por vários motivos. E quem está falando bem está se dando bem. 8. E você voltará e ouvirá a voz de Deus, agora com Vav. Ou seja, tchuvá de novo. E fará todas as mitzvot que eu te ordenei hoje. E aí sim o povo vai fazer tchuvá. Depois que o coração for melhor. Depois. Aí todo mundo vai começar a fazer tchuvá. Aí é o esperado, a tchuvá básica, né? Tem profetas, também não vou entrar em tudo isso. E tem aqui o... Voltará a ouvir a voz de Deus, voltará às mitzvot. Tá. Mas não é que a tchuvá já começou? Tchuvá nacional, agora tchuvá individual. Que vai ser com as ações. Que vai ser com as ações. E mitzvot. Aí realmente todo o povo judeu já em Israel vai começar a cumprir as mitzvot práticas, Sim, mitzvot. E a gente vai ouvir e fará todas as mitzvot, vai cumprir a Torá toda. Aí a gente vai começar a cumprir as mitzvot. Essa é a ideia. Ele fará todas as mitzvot. E aí a gente vai, todas as mitzvot, isso. Aí é tchuvá que a gente conhece. Depois, no 8, depois. E te fará prosperar Hashem, seu Deus, em todos os arjos da mão, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da terra, para o bem, porque voltará Hashem a ficar feliz sobre vós para o bem, como se felicitou sobre seus pais. E aqui de novo, então Deus aí, quando a gente fizer todas as mitzvot, aí Deus vai ficar feliz. O que é a felicidade de Deus? Tipo, não dá para entender. A gente fala na Amidah no final, que é Or Panecha, a gente quer ver a luz do Brachá, Reino, Vachaz, Verachamim, ou seja, a luz de Deus não todas as brachot que existem no mundo. E aí vai ter paz mundial, aí vai ter tudo de bom. E tal. E depois 10, quando ouvir da voz de Hashem, seu Deus, para guardar seus mandamentos, sua lei, ou seja, agora é muito específico, não é só cumprir as mitzvot. É tipo, você vê na voz de Deus para guardar os mandamentos, suas leis, a Ktuvá, a escrita nesse livro da Torá, tipo, é o livro da Torá aqui. Quando voltar para Hashem, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ou seja, aqui esse Tchuvá agora é essa, já foi de um mitzvot, e agora? O que está falando aqui? Essa última. Qual é a diferença? Agora é a terceira tchuvá. Uma é nacional, outra é individual. Agora tem a terceira tchuvá. Qual é? Se juntar a Deus. Se juntar a Deus. Mas o que é? Então a explicação é a seguinte. No 8, que está falando das mitzvot, não está escrito no final com todo o coração e com toda a sua alma. Que é uma exceção. Sempre está falando voltar, está no final. E com todo o coração, com toda a sua alma. E o das mitzvot não está escrito. Mas agora o último está escrito. E aí você vai voltar com todo o coração, com toda a sua alma. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, que nessa etapa do 8, quando os judeus voltarem a fazer com mitzvot na terra de Israel, não são todos os judeus que vão fazer as mitzvot. Alguns não vão fazer e alguns vão fazer. O que vai acontecer? Vai ter diferença dentro do próprio povo. E aí quem faz tchuvá vai olhar e falar, olha, eu fiz tchuvá, ele não. E você não pode dizer que essa tchuvá é com todo o coração e com toda a alma. Ou então vão ter partidos políticos. Uns religiosos, outros não. Vai ter briga dentro do povo judeu, vai ter desunião. E vocês vão dizer que uma tchuvá numa sociedade assim, que só parte cumpre as mitzvot, é tchuvá, mas não com todo o coração e com toda a alma, não é só lishma. Porque às vezes, não, que eu quero minha sociedade, o lado que eu torço tem a maioria, eu vou fazer isso, mas olha o que eles fazem. Então não é tchuvá com todo o coração, com toda a sua alma. Aí chega no 10, quando ouvir na voz de Deus para guardar seus mandamentos, quando voltar para Hashem, seu Deus, e para Hashem eu expliquei no final, que é para Hashem com amor, a tchuvá com amor, e tiver amor, e agora está falando do povo inteiro, que o povo inteiro vai voltar com amor para Deus, com todo o coração e com toda a alma. E aí vai ser a última tchuvá, que o povo todo na terra de Israel vai voltar para Deus, com amor, e aí talvez é o que o Rav Kook falou, que é a mais fácil de todas as mitzvot, que um pensamento te faz tchuvá. Mas é a mais difícil que ainda não aconteceu. Quando vai acontecer? Quando o povo judeu, por amor, fizer as mitzvot, o povo inteiro na terra de Israel. Boa noite.